1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Obrigado, Senhor, por esta palavra de conselho que o Senhor usou o apóstolo São Paulo para dirigir ao seu servo, filho na fé, Timóteo, jovem Timóteo. E ela fala para nós ainda hoje. Pai, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações. E nós, ó Pai, te louvamos por estar aqui e temos essa oportunidade de sermos, Senhor, edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Assim, o apóstolo Paulo recomendou ao seu filho na fé: tenha cuidado de ti mesmo. E neste dia que nós vivemos, uma das coisas que a gente precisa fazer é se cuidar. E quando nós tomamos consciência de quantas coisas a gente fez na vida por falta de orientação, e isso levou-nos a muitos a estar hoje com diabetes, pressão alta, outros com câncer e sérios problemas graves, por causa dos hábitos e costumes que dia após dia estava nos destruindo. E este cuidado ele deve começar desde pequeno. O cuidado não começa quando a gente fica idoso e começa a sentir dores, dor de coluna, dor daquilo, é uma queda que tomou de uma bicicleta, de um cavalo, e deixou para lá, e o tempo foi passando, e agora essas coisas estão se repercutindo de uma maneira danosa. E depois que a gente abre os olhos, aí que vai, então assim, pensar, é verdade, eu devia ter visto isso antes, eu devia ter reservado um tempo para cuidar destas coisas, e eu deixei passar o tempo, achei que não tinha nada demais e fui levando. E quando a gente então vê que muitas coisas a gente fazia errado, e hoje ainda há tempo, né, de se cuidar um pouco para ter uma qualidade de vida melhor, quando a gente hoje sabe que quantas vezes a gente estava comendo plástico quem usa margarina está comendo plástico, quem bebe refrigerante está tomando veneno, e tantas essas coisas, enlatados, e biscoito, e tanta coisa que faz mal à saúde, e a gente paga para dentro, só ingerindo coisas que fazem mal à saúde. Isto acontece com o nosso corpo, sofre bastante. E depois a gente fica se lamentando, pedindo a Deus, e tem situações que não tem mais jeito, não tem mais solução. Por isso que eu me lembro de alguém que fez essa pergunta: você quer que Deus lhe cure ou quer ter sempre saúde? Qual vai ser a melhor opção? Quer que Deus lhe cure ou ter sempre saúde? Assim também acontece com o nosso lado que não é carne, não é físico, mas é espiritual. O que é que a gente está ingerindo? O que é que a gente está ouvindo? O que é que a gente está concordando? A palavra de Deus diz: tudo o que é de boa fama, algum louvor, alguma virtude, isso deve ocupar, preencher os nossos pensamentos. E a palavra diz assim: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, porque isso vai nos trazer o quê? Saúde, vigor, vai nos dar orientação, vai nos dar instrução, como está escrito, o caminho é esse, andai nele. Timóteo ainda era jovem, vivia em meio a muitas tentações da época, como hoje também existem, e apesar da sua juventude, o apóstolo Paulo estava orientando a ele, dizendo: tenha cuidado de ti mesmo, se cuide. Esta é uma palavra também para nós. Cuide de ti mesmo e cuide da doutrina. O que é que a gente está muitas vezes se deixando levar por uma heresia, por um falso ensinamento, por uma deturpação? Como aconteceu nos tempos passados, hoje volta a se repetir. Aqueles que estudam a história da igreja, veem que muitas coisas hoje se repetem, e muitas coisas também aparecem. E se nós não estivermos fundamentados na base firme que é Jesus a rocha, nós seremos enganados com tudo aquilo que nós achamos que não vamos, de maneira alguma ser enganado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, se cuide, viu? Para não cair. Eu tenho visto tanta gente, muito melhor do que eu, no que diz respeito em oração, em conhecimento bíblico, em teologia, e que lamentavelmente, infelizmente, se deixou morder pela serpente, e agora está contaminado com o veneno da víbora. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele tinha muito receio de que aqueles que o ouviam desse lugar à serpente, à cobra venenosa que é Satanás, cai de novo no engano. Tanto é que a cobra, quando ela mostra a sua língua, como ela é? Língua bifurcada, ou seja, você não sabe o que é certo, é errado. A palavra de Deus diz: olhe, não devemos ter uma vida dobre, ficar entre dois pensamentos. Assim é a cobra venenosa. Assim Satanás chegou para Jesus para o tentar, dizendo: não está escrito? Ele mostrou um lado da sua língua, mas do outro lado, qual era o propósito de Satanás? Fazer com que Jesus desistisse da sua missão de nos salvar. Jesus disse: para isto eu vim. Aleluia. Tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado da doutrina. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse: olhe que o Senhor falou para os religiosos, porque há aqueles que não entendem nada do que diz respeito às Escrituras Sagradas, mas o Senhor estava falando para aqueles que se diziam entendidos, detentores da lei, que se achavam orgulhosos por serem descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas até mesmo a eles o Senhor falou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Daqui nós podemos compreender uma verdade, que não é o fato da gente ser religioso, que a gente nunca poderá ser enganado. Eu vejo tanta gente enganada, tanta gente ludibriada, engodada, e não é por falta de aviso não, viu? É porque é como acontece no conto do vigário. Por que a pessoa se deixou enganar? Porque esta pessoa também
deu lugar e gosta de coisa errada. E então se deixou levar, pensando em vantagem, entrou no precipício, caiu no alçapão, numa armadilha. Mas nós não estamos aqui para ignorar as astutas ciladas de Satanás. Pelo contrário, nós estamos aqui para entender, que ele é ardiloso, e não vamos ignorar as astutas ciladas dele. Pelo contrário, vamos repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. Tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo, se cuide, olhe também, cuide da doutrina, viu? Persevera nestas coisas. Por que o apóstolo Paulo diz? Porque não é fácil não, viu? Olha aqui nesta noite, como é difícil perseverar, né? Aí a pergunta: a população desta igreja estão todos impedidos de virem aqui nesta noite? Estão todos. Há motivos de força maior, há situações de cansaço, de doença, tudo isso é justificável. Mas se vós fazer uma investigação, nós vamos encontrar aquelas desculpas que a Bíblia diz: vou casar, não tenho tempo. Comprei um rebanho, não tenho tempo. Fui cuidar disso aí, não tenho tempo. E o Senhor fez o convite: vinde a mim. Chamou. Aparentemente, à primeira vista, não é pecado, tudo bem. Existem coisas que são excepcionais, são coisas extraordinárias, mas quando essas coisas deixam de ser excepcionais e extraordinárias, passam a ser um costume, como a Bíblia diz: não deixe a sua congregação, como é costume de alguns. Mas quando vedes que o dia do Senhor se aproxima, nós devemos ter atitudes coerentes com a vida daqueles que estão assim dizendo: Maranata, Maranata, ansioso pela volta do Senhor. E muitos estão assim, deixando que a pandemia, o medo, o pavor, deixando de orar, deixando de buscar a Deus, deixando de meditar na palavra do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: olhe, persevere, viu? Persevere destas coisas, não pare de lutar, permaneça. A Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor diz: permanecei no meu amor. E é nas horas difíceis que a gente vai conhecer quem é verdadeiro amigo, quem é aquele que vive a palavra de Deus. Diz: olhe, considere primeiramente os domésticos da fé, chore com os que choram, sorria com aqueles que sorriem também. Nas horas da precisão, nas horas da necessidade, como o Senhor disse, perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E assim o servo do Senhor responde prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor não está exigindo de nós fardos pesados, porque a Bíblia diz que os seus mandamentos não são difíceis de se cumprir, mas se tornam difíceis quando nós estamos querendo fazer a nossa vontade. E aí a palavra de Deus diz: olhe, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. A Bíblia diz que quando nós fomos alistados para a batalha, nós fomos alistados para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Assim é todo jovem de 18 anos, ele permanece ali na aeronáutica, na marinha, no exército, convocado, alistado para trabalhar e servir a sua corporação. Persevere nestas coisas, Timóteo.
porque não é fácil, a fé não é de todos, o amor não é de todos, a consideração não é de todos, e a verdade é, irmãos, não é somente aqui não, nem todos nós seremos salvos. Estou falando alguma coisa errada? A palavra de Deus diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aqui nesta igreja, nem todos serão salvos, mas aqueles que perseverarem até o fim, aleluia, estes sim serão salvos. Aí a palavra do Senhor diz: porque fazendo isto, que para o mundo não é nada, o mundo desconsidera, o mundo olha para nós e diz: o que é que esses abestalhados estão fazendo hoje, ali, ouvindo aquele pastor tagarela, falando um bocado de abobrinha. Eu que vou deixar de estar aqui no bar, na mesa do bar, tomando cerveja, aqui ouvindo o meu pagode, dando psiu para uma piriguete, e indo depois para um motel com uma e com outra. Eu vou abandonar esta minha vida, meu dinheiro no bolso, minhas vantagens, minhas noitadas, minha orgia, para ficar ali, ouvindo o quê? Conversa de carochinha. É isto que o mundo ver, olha para nós e entende assim. A Bíblia diz: para os que perecem é isto, mas para os que creem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Porque fazendo isto, qual vai ser a consequência de estarmos reservando esta melhor parte? Como a Maria, o Senhor falou dela: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O salmista diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus palácios, Senhor. Melhor estar nos teus átrios um dia do que em outra parte mil. Aleluia. Jesus assim disse: o zelo da tua casa me devorará, diz o Senhor. E isto é verdade. Quando nós amamos de verdade, e nós podemos ter até uma casa pequenina, quando a gente passa dias fora da nossa residência, o primeiro sentimento que vem é saudade de casa, saudade do lar, saudade dos entes queridos. Nós podemos ir para onde for, por o mundo, atravessar o mar, a gente passa já uma semana, já começa a ter aquele desejo de retornar, e é por isso que a gente tem aquele sentimento de saudade. E quando alguém de longe liga, diz alô, e a gente vê hoje, pela tecnologia, a imagem no smartphone, no aparelho, qual é o primeiro sentimento que vem no coração? Aquela saudade que deixa a gente emocionado. Ô meu filho, você está bem? Como é que está você aí na Bahia? Olhe, se Deus quiser, para a semana eu estou voltando, estou com saudade de vocês, eu quero abraçar. E aí vem aquela expressão maravilhosa de se ouvir, que muitas vezes nos dias normais, na notina normal, não se ouve. Aí a gente sente a falta do ente querido, e a gente fala assim: ô minha filha, eu te amo. Oh, meu irmão, eu amo você, meu irmão. Oh, minha mãe, oh, meu pai. Oh, eu quero lhe abraçar, eu amo. Aí começa, quando palavras não conseguem expressar o sentimento de dentro do coração, aí vem as lágrimas. O sentimento maior, o sentimento de amor, de estar junto, de estar próximo. Aleluia. Fazendo isto, oh glória, te salvarás. Não somente você, Timóteo, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem.
Quem tem ouvidos, preste atenção naquilo que o Espírito Santo diz aí. O Espírito de Deus está falando a mim e a você também nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vai salvar tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Por isso que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós oramos aqui nesta noite. Será que isto foi em vão? Nós ainda iremos orar antes de concluir, terminar esta reunião. Isto será em vão? E é aqui que a gente se lembra de algumas coisas que talvez sozinho a gente não lembra. E juntos, como a palavra de Deus diz, olha, onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Mas Deus não está presente, claro. Mas entenda-se o significado forte, grave desta palavra, é que, aleluia, a Bíblia diz, se 2 de vós concordarem na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, claro, segundo a vontade do Senhor, já terá sido ligado no céu. Será que vale a pena realmente a gente ter feito esse sacrifício de louvor? Se bem que para a maioria de nós isto não é assim tão difícil, já que nós moramos próximo à igreja, muitos podem vir até andando. E eu me lembro que durante anos eu morava longe da igreja, solteiro, casado, com filho, mesma rotina, de pé, de ônibus, de carro, nunca mudei. Sabe por quê? Porque o Senhor me amou primeiro. E no dia que eu faltava, alguma coisa aconteceu. Estudando, trabalhando, muitas vezes com outras coisas, que não podemos dizer que não eram importantes também, mas a prioridade dada ao Senhor. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que me ama, eu também o amarei. E assim a gente demonstra, não somente no namoro, não somente nas amizades, com as atitudes, porque a gente vai ver realmente a sinceridade, o respeito, o amor sincero é nas atitudes. Por isso que a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Deixa, está tudo bem, tudo legal, já está tudo resolvido, fique em paz, já ajeitei, já fiz, e pá, aquela coisa toda. E muitas vezes a gente acredita que é verdade, mas quando chega na hora, como se diz, do vamos ver, cadê? Por isso que o Senhor diz, não errem, não fale, eu não me deixo escarnecer. E é por causa disso que muitos perdem a credibilidade. E por mais que a gente queira acreditar, fica muito difícil. E aí a gente ouve dizer aquela frase, né? Só se eu não conhecesse. E aí a palavra de Deus diz, que coisas são estas? Persevera nestas coisas. Que coisas? As coisas que o apóstolo Paulo já vem falando aqui no contexto do capítulo 4, antes deste versículo aqui 16, o apóstolo Paulo vem falando algumas coisas de suma importância, quando fala da fidelidade, da diligência no ministério, no compromisso com Deus. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos: serás bom ministro de Jesus Cristo,
criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E a minoria que segue a boa doutrina, a maioria segue outras coisas que o mestre não ensinou. Porque não é de todo mundo seguir à risca aquilo que Deus quer, porque as tentações são muitas. Aí vem o versículo 7, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Persevera nestas coisas, porque hoje o que acontece na vida de muitos crentes, e não é pouco não, muitos crentes ainda vivendo na base de crendices, de idolatrias, de superstições, de sincretismo, vivendo nestas coisas. O evangelho deturpado, das facilidades, evangelho da prosperidade, e todo mundo buscando um Deus que lhe sirva, não querendo servir ao Senhor em espírito e verdade, de coração, mas buscando uma igreja, um pastor que lhe agrade e satisfaça os seus próprios interesses. Se não for assim, não serve. E vive muitos nesses maus costumes do passado, convencidos de que agora são nova criatura. Mas como é que pode ser vivendo na base dos velhos costumes que aprendeu das tradições idólatras? Rejeite estas coisas, não servem mais. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveito. O apóstolo Paulo estava dizendo, pare de caminhar, não se exercite. Não, nós sabemos que a caminhar, nada feito com exagero, isso faz bem à saúde, os médicos recomendam isso. E até mesmo quando nós queremos ficar muito tempo na cama, como é que o corpo fica? Reclamando. Se nós continuarmos, passada a hora de levantar, o corpo começa a reclamar. Tem que levantar, movimentar, fazer alguma coisa. Senão vai ficar enjoado, isso não faz bem. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos considerar o exercício corporal como uma coisa ruim. Ele está a dizer aqui, que sim, é real, existe a movimentação, existe a força corporal, e isto é bom a gente ter força para segurar, força para correr, disposição, saúde para trabalhar, para cuidar da casa, para fazer as coisas. Isto é muito bom, ter saúde, e por isso nós desejamos, o Senhor te abençoe, lhe dê saúde, Jesus Cristo lhe dá saúde, Ele é o médico dos médicos. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, mas a piedade, a vida consagrada ao Senhor, a vida devota a Jesus Cristo, consagrada ao Senhor, sem nos impedir de estudar, de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa. Mas o exercício, a permanência, a perseverança, orar, congregar, buscar a Deus, meditar na palavra do Senhor, invocar o nome do Altíssimo, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, não parar, não desistir. Olha, a vida piedosa é tão proveitosa e vantajosa, porque ela tem a promessa da vida presente, aqui e agora, tenha feito bom, maravilhoso, abençoado. Não somente isto, mas repercute também, como está dito aqui, não somente na vida presente, e daqui há de vir. A eternidade já começou. Aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, desde que
Nós demos lugar ao Senhor. Já reparou como tem hoje pessoas vivas, mas não tem mais condição de decidir nada? Sua mente, seu corpo já está todo acabado. Não fala nada com nada, não tem ânimo, não tem só a misericórdia do Senhor. Tem pessoas assim, porque desde jovem gastou a sua vida, o seu dinheiro, as suas energias naquilo que não é pão, que não é proveitoso, e aí está semeando o mal, uma vida sem juízo, sem consciência, vive de uma maneira vegetativa, mas não tem condições mais nem de dizer que aceita Jesus, porque não está mais compreendendo nada, está comendo, está bebendo, está sendo cuidado pelos parentes diferentes, mas ali, o seu cérebro, o seu entendimento, já não tem mais consciência de nada. É como aquelas pessoas que estão ligadas no aparelho. Mas aqueles que, enquanto pode buscar a misericórdia do Senhor, enquanto a vida e a esperança, estão perseverando nas coisas do Senhor, uma vida piedosa, porque neste mundo que vivemos, até mesmo os casados já estão preocupados: será que eu vou ter filho mesmo? Porque eu não sei se vou ter condição de criar, porque esse mundo está indo de mal ao pior. E é verdade. Imagine a gente viver na presença do Senhor. Não é fácil não, mas a palavra de Deus promete que se nós nos cuidarmos, se nós perseverarmos no caminho do Senhor, nós seremos agraciados nesta vida e na eternidade, para a glória de Deus. Por isso que o Senhor perguntou àqueles que estavam desistindo, não estavam perseverando: quereis vós também me deixar? E olha que foi Jesus, hein? Não foi qualquer outro não, qualquer outro pregador, foi o Senhor, o Deus vivo, diante deles, e eles, muita maioria, demandou, não perseverou, mas Pedro conscientemente responde ao Senhor: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E não é verdade? Nós que já sabemos como é o mundo é mau, o mundo é perverso. Satanás, ele quer matar, roubar, e a gente sabe disto. Apesar das circunstâncias, das dificuldades, nós queremos retornar, ver submisso, escravo de Satanás, subjugado. É isso que a gente quer da vida? Nós queremos Jesus, porque só Ele nos satisfaz. Aí a palavra do Senhor diz assim, versículo 9: esta palavra não é livro de autoajuda. Esta palavra, palavra de Deus, ela é fiel e é digna de toda aceitação. Pode abrir o coração e recebê-la, porque é palavra do Senhor. As palavras que o Senhor diz, palavras que vos tenho dito, espírito e vida. Vós está livre pela palavra que vos tenho dito. Aleluia! Isto é maravilhoso. Glórias, glórias ao Senhor. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. O Senhor diz: os pensamentos que eu tenho para convosco é pensamento de bem e não de mal, porque para isto nós trabalhamos. O que é que a gente está fazendo aqui? Isso aqui, esse momento é à toa? Não vale de nada? Para isto trabalhamos e lutamos. Sabe por que a gente está aqui nesta noite? Pois esperamos no Deus vivo. Nós estamos aqui aguardando o Senhor, porque nós somos crentes. Nós recebemos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Vem a vacina aí que vai salvar. Não, você vai trazer a solução. Esse é aquele. Só Jesus Cristo é quem salva.
Se vocês não sabem, fiquem sabendo. O mundo hoje, ou ele está entregue à ONU comunista, ou entregue à China, mais à Rússia. E aí o que é que a gente tem que fazer como salmista? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. É para isso que nós trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Ele veio para salvar. Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas diz aqui, ó, principalmente dos fiéis, ou seja, especialmente dos que creem. Diga glória a Deus. Isso não é pouca coisa não, viu? Aleluia! Por isso o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo: olhe, mande estas coisas, ensine, fale disto. Ninguém despreza a tua mocidade. Ele era um jovem. Ele estava dizendo: olha, Timóteo, você é um jovem, mas ninguém julgue porque você ainda é moço. Você ainda é uma pessoa ainda novinha, um rapaz ainda. Que ninguém julgue, ele despreza por causa disso, porque a tendência nossa é dar ouvido a alguém mais velho, mais maduro. Isto é realmente uma coisa que a gente deve entender e é normal. A Bíblia diz: diante das cães, que é os cabelos brancos, a gente deve demonstrar o quê? Reverência. Os filhos respeitam os pais, os avós, aqueles que estão sob a autoridade de alguém, a quem honra, honra. Tudo isto é de Deus e deve ser respeitado. E aqui mostra o quê? Aquele tempo tinha seus apelos, existia jovens também, tinha a sua vida, mas a palavra de Deus nos orienta que, para o jovem, ter cuidado com os desejos da mocidade. Que desejos são esses? De pecado, de coisas que não agradam a Deus. Quantos se desviaram do Evangelho? Desde pequeno vindo para a igreja, cresceu e começou a provar um baseado, tomar um copo de cerveja, e aquele jovem que não ligava para estas coisas, está completamente agora mudado, seu palavreado, sua maneira de vestir, e olha que a mãe e o pai levavam para a igreja. Por isso que eu digo, não é simplesmente ensinar o caminho, o endereço da igreja, mas ensinar o caminho, sobre o caminho é Jesus. Por isso que uma vez eu cheguei para os meus filhos e disse: olha, vocês não vão ser salvos por causa de mim nem da sua mãe, vocês precisam confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vocês querem fazer isto? Então se ajoelhem aqui agora e eu vou orar por vocês. Ninguém despreza a tua mocidade. E muitos, por causa desta situação agravante e triste, têm feito a vontade daqueles que não querem nada com Deus, querem fazer da igreja um palco de teatro, de carnaval, de forró gospel, etc e tal. Não proíba, não reclame, não exorte, porque você vai perder todos eles. Deixa eles ficar à vontade, e quando quiser parar, quando quiser aconselhar, aí não vai ter mais jeito. Ensina a criança, o jovem, o caminho que deve andar. Quando ele crescer e envelhecer, não se desviará dele, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste, ou seja, não desista.
Porque as tentações para desistir são grandes. Muitas ocupações, muitas outras coisas que nos distraem. É notícia disso, é notícia daquilo. E a televisão, a mídia, tudo falando para que a gente esqueça da Bíblia, as coisas que o Evangelho, as notícias falam, não, o que importa é isso aqui, essas notícias ruins, essas notícias más. Fique vidrado noite e dia aí, e a gente vai, definhando na fé, na melancolia, na tristeza, nos pensamentos de derrota, e aí começa a pensar, é verdade, para que eu ir à igreja? Para que orar? Para que eu buscar a Deus? Não tem jeito não, é isso mesmo. E muitos que corriam bem, como é que estão agora? E assim diz, não desprezes o dom que há em ti. Quando nós nos convertemos a Jesus, o Senhor nos concedeu dons e talentos, para que com eles a gente venha granjear outros. E muitos estão desprezando as coisas que Deus deu. Essa igreja não é minha nem sua, é de Deus. Foi ela quem deu, foi o Senhor quem deu. O Senhor que deu esse microfone, deu esse lugar, essa casa é própria, esse templo é do Senhor. Foi Ele quem deu. E aí a pergunta é: quantos estão valorizando aquilo que Deus entregou? Aquilo que Deus deu? Milagre do Senhor. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, pela vontade do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: pega a mão no arado, olha para trás, despreza o Senhor, não é apto para o reino, não serve, me desagrada, me desonra. E nós podemos sentir isso também. Como eu disse, quantas vezes eu paro e penso e fico tremendamente decepcionado, porque grandes honras nós damos e muitos não valorizam e desprezam tudo isto, e voltam atrás, e pior, para seguir a Satanás. Que vergonha. E concluindo diz: medite estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto, o teu progresso seja manifesto a todos. A melhor maneira de evangelizar, nós podemos evangelizar no ar livre, distribuindo folheto, fazendo um bocado de coisas. Existem vários modos, várias maneiras de evangelizar, mas só qual é a melhor maneira de evangelizar alguém? É com a vida. Pelos seus frutos o conhecereis. E a palavra do Senhor então nos diz assim, que vendo em nós as boas obras, vão glorificar a Deus o Pai. Mas se o mundo olha para nós e não vê esta coisa casando, está falando uma coisa e vivendo outra. Então, irmãos e irmãs, concluindo, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses são os deveres. Os deveres, dever nossos, deveres espirituais para a salvação. Queremos ser salvos? Observe estes deveres, não é opção. Deveres espirituais, para que venhamos, como a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.